Oi, tudo bem? Vamos lá para fazer mais uma aulinha aqui. Nossa matéria de atendimento hoje. A gente fez a de cultura, uma inicial de cultura, falando de conceito, de preceito. Ah, Coloquei ali a correção da última prova para vocês. Coloquei também as razões de recurso, né, da última prova. E vamos gravar atendimento agora. Aí, sobre essa matéria de atendimento, nós vamos fazer o seguinte: eu vou trazer para você na tela o teu edital de atendimento. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Você tem aqui as matérias de marketing, empresa de serviço, satisfação, valor, retenção de clientes, como lidar com concorrência, propaganda, promoção, venda, telemarketing, etiqueta empresarial, a lei de ouvidoria e fechou o atendimento. O edital é bem simplesinho assim, nessa matéria, e é como estava no último. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre marketing, empresa de serviços, satisfação, valor e retenção de clientes. Vamos lá. Olha só, deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei se eu vou conseguir fazer a aula ao vivo esse domingo. Eu tô com bastante coisa, tô com um monte de projetos na mão. E tô com as aulas do Bacen também. Mas eu vou tentar pelo menos gravar a aula de técnica de venda e postar o simulado. E aí marcamos alguma coisa na semana pra gente fazer ao vivo. Correção do simulado e conversar sobre as demais matérias do edital. Eu espero assim, ó, é legal ter uma conversinha antes, assim, eu espero que você esteja estudando na sua casa, né, tenha, de alguma forma, esteja fazendo um curso, ou comprado alguma apostila, alguma coisa assim, e esteja estudando, porque tem muita gente estudando para isso, né, você não pode ficar para trás. A ideia dessa nossa conversa aqui é dar um apoio para você, assim, né, eu fiquei preocupado que algumas pessoas me escreveram até dizendo, poxa, eu não estou fazendo curso, vou fazer o concurso Banco do Brasil, estou contando com as suas aulas e eu vou fazer o possível para ajudar, mas eu tenho que te dizer a verdade, sabe? Só com essas aulas, entre aspas, que eu estou dando aqui, eu tô fazendo vídeos de meia hora. Cada aula minha tem 1 hora e meia. A matéria de atendimento, por exemplo, num curso regular eu tinha umas 11 horas de aula. Né? Eram 13 encontros, dava ali 9, dava umas 10 horas e meia de aula, quase 11 horas. E aí tinha mais umas 3 horas e meia de curso de questão, né? Só resolução de questões. Aí a gente já ia para 15 horas, né? Então, para atendimento. E mais 15 para técnica de venda, mais 15 para cultura, dá 45. Né? Então, nessa matéria que eu peguei no último edital, umas 45 horas era o mínimo assim, que tinha que ter para poder cobrir o conteúdo todo. Né? Eu vou continuar dando uma força no que for possível aqui, vou tentar marcar alguma coisa mais forte pra gente também. Eu tô vendo a minha agenda para isso. Mas é legal, você tem que se dedicar muito. Você tem que estudar porque tem muita gente estudando. Né? Pegar material, comprar, assistir o máximo de vídeos que você puder. Se você não pode pagar um curso, né? Você vai ter que ter um investimento nisso, sabe? De tempo e de recursos também. Não tem como fugir dessa, entendeu? Se você tivesse. Se você está estudando para o Banco do Brasil desde, sei lá, do outro concurso, você já está um tempo estudando, legal, porque o tempo, mesmo que você tenha 24 horas, sei lá, 16 horas para estudar por dia, começando do zero agora, é complicado, você tem que se dedicar demais, entendeu? Então eu tô falando só para te dar real, assim, porque a ideia é que você saiba que tem uma galera se preparando, que concurso é isso, é todo mundo tentando se superar. Essa é a moral do concurso. E você tem que fazer o melhor que você puder. Tem que pensar nisso, você tem que fazer uma parcela, separar uma parcela de tempo e de dinheiro para investir nisso. Porque muita gente quer entrar no Banco do Brasil, ter estabilidade, ganhar ali, acho que dá 2.800 com tudo, 2.600, sei lá.
dá 1.800 de salário, tem mais os benefícios, tem participação dos lucros, dá um pouquinho mais, assim, de doido. Deve chegar nos 3 conto, eu acho, em todo, né? Então tem uma galera querendo isso. E você vai ter que fazer a equação entre dedicar tempo e grana para isso, alguma coisa. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas, tanto de lazer, cultura em relação a tempo, né? Quanto de grana mesmo. É complicado, assim. É isso, só pra ter essa dica, assim, sabe? Que a ideia é te ajudar no que for possível, sim, mas eu não vou. Não vou tapar o sol com a peneira, vamos falar a real, sabe? Tem uma galera se falando pra esse concurso e você tem que saber que. É, não vou dizer que não é possível. Tudo é possível, sabe? Mas se você não tem nada de grana para investir nisso, nem em apostila, nem em curso, nada, vezes nada, pelo menos você tem que ter tempo para investir e tá algum tempo investindo esse tempo, sabe? Já algum período abrindo mão de um tempo para investir para esse conhecimento, para o concurso. Vamos lá então. Parar de chover numa olhada, como é que interessa, né? Hum, beleza, atendimento, matéria de marketing de serviço, satisfação, valor e retenção de clientes. Pô, falando em retenção de clientes e valor, nada a ver com isso, mas você viu essa merda, né? Agora vai ter uma guerra na Coreia agora, cara. As duas Coreias querendo se engalfinhar, a Coreia do Norte, aquele maluco lá, né? E aí vai entrar Japão, Estados Unidos, Inglaterra, olha que merda, né? E a gente aqui querendo estudar, querendo melhorar de vida, e os caras estão precisando fazer uma guerra já, cara. Tem especialista falando que nós podemos ter a terceira guerra mundial em até 20 anos, 30 anos. É uma coisa louca isso, né, cara? E os caras não aprendem, né? Tem que vir um maluco pra pensar em guerra, né? Já não basta ter que lidar com tudo aí, quer dizer, né? Distribuição de renda nos países, né? Ah, enfim, aumento de renda per capita das pessoas, né? Distribuição de saúde, própria questão de aceitar uns aos outros, né? Do católico aceitar o protestante, o evangélico aceitar o protestante, o católico, o batuqueiro, do homossexual aceitar o hétero, do hétero aceitar o homem, todo mundo está como todo mundo é e viver na boa, quer dizer, além de ter esse um monte de desafio, a gente vive com preconceito contra pobre, contra preto, contra amarelo, contra azul, contra rosa, contra gay, contra tudo. Aí tem guerra, pronto. Aí melhora, vamos fazer uma guerra. Que porra é isso, né? Eu vou ver se eu gravo, se tiver tempo, vou gravar um vídeo falando sobre essa guerra, sobre os reais motivos. Na verdade, tem uma, né, pode ser até que nem aconteça nada, assim, esse cara tá meio querendo se afirmar no poder, diz alguns especialistas, né? Mas ninguém sabe do que o cara é capaz, né? O cara é meio louco, então vai saber, né, cara? Esse cara não vai fazer uma guerra só pra mostrar pro povo, ó, eu sou o cara. Puta que pariu, né, cara? Bem coisa de moleque que, porra, nunca apanhou na vida, nunca apanhou da mãe, nem do pai, nem de ninguém, quer dizer. É lá um. Tudo bem. Outra hora eu gravo um vídeo falando sobre isso. Vamos pra aula. Bom, em relação a marketing de empresas e serviços, eu gosto de apresentar esse gráfico aqui para a gente poder entender algumas coisas. Primeiro, em relação à metodologia mesmo, né? Em relação à metodologia, é legal a gente entender que existem as variáveis que são controláveis e que as que não são controláveis. E as variáveis controláveis, como eu estou mostrando aqui, que é toda a nossa empresa lá, os nossos 4 P's, a gente controla, né? Preço, promoção, praça, né? Produto, né? Toda a nossa departamentalização a gente controla, comercial, financeiro, RH, produção. E a gente tem um mercado que são fornecedores, intermediários, clientes, concorrentes, né, o público em geral, todos, enfim, os stakeholders ali, que fazem parte do macroambiente e fazem parte das variáveis que a gente não controla, assim como social, demográfico, econômico, questões ali, né, na pertinentes à tecnologia, alterações políticas e legais. Quer ver um exemplo aqui? A ideia é te mostrar que assim, as variáveis que nós não controlamos, elas afetam internamente a nossa empresa e fazem com que a gente tenha que mudar alguma coisa internamente na nossa estratégia. Por exemplo, falando de macroambiente,
Quem tem aí, sei lá, 30 anos por aí, mais de 27, talvez lembre disso, que, por exemplo, a própria que faz parte do edital de vocês aqui, ó, a própria resolução, né, do Conselho Monetário Nacional, né, o número 3.849, que dispõe sobre a utilização do componente de ouvidoria, é de 2010. Então isso quer dizer que o quê? Isso quer dizer que há algum tempo atrás não tinha uma lei que obrigasse os bancos a ter um componente para escutar o seu cliente, né, para intermediar qualquer tipo de conflito e para trabalhar com isso antes da coisa chegar no Banco Central, por exemplo, né? Aliás, quem é um pouquinho mais velho vai lembrar que, assim, há algum tempo atrás, o consumidor não tinha nem o código do consumidor. Né? Há algum tempo atrás, quer dizer, vamos um pouquinho mais longe, quando eu era criança, por exemplo, né, a gente ouvia muito isso, eu já ouvi isso de pais, assim, dizendo, o filho é meu, eu bato nele o quanto eu quiser. Hoje você não bate. Hoje tem o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente. Você não bate nele quando você quiser. Antes batia, não tinha um estatuto que protegesse a criança. Ou o idoso, né, que é o legalmente incapaz, isso, né? Hoje, por exemplo, você abandonar um ente seu idoso é um crime, né? E é complicado, sim, porque teve que nascer uma lei para isso, porque a sociedade como um todo, assim, não tinha essa consciência mínima, quer dizer, né, como é que você vai jogar um idoso, abandonar um idoso, né? Ah, e aí criança também, quer dizer, eu crio como eu fui criado, e aí o cara foi criado por um pai lá que maluco, ele cria o filho assim também, acaba criando uma pessoa que não é boa para a sociedade. Então tem o Estatuto da Criança e Adolescente que protege isso, assim como tem o Código do Consumidor, que protege a relação do consumidor, assim como criou-se uma lei, uma alteração aqui, ó, político-legal, né? Criou-se uma lei que obriga toda instituição financeira a ter um componente de ouvidoria. Legal. Para atender os clientes. Depois nós vamos falar sobre a ouvidoria, que é também tema aqui da nossa matéria, né? Bacana. Tecnológico, por exemplo. Ah, hoje, eu trabalho com web desde 96. 96, 96 comecei a trabalhar com web. E sempre acreditei muito nisso, na ideia de internet, né? E hoje em dia a gente vive uma realidade que, assim, nós não vivemos mais a realidade de que você não pode pensar em ter uma empresa sem ter um site. Não, isso já passou. É óbvio que você não pode pensar em ter uma empresa sem não ter um site. Hoje a realidade é um pouquinho mais além. Você não pode ter uma empresa sem pensar em ter uma atuação em rede social. A atuação não é existir uma página, é atuar mesmo, é se comunicar com as pessoas, é ouvi-las e tal. Então isso é uma alteração que é tecnológica e também social, que faça que você tenha que ter esse canal. Você tem que ter, uma empresa tem que ter um Facebook, todo mundo está no Facebook, uma empresa tem que ter, sei lá, às vezes um canal no YouTube aqui mesmo, às vezes um canal no Twitter de comunicação. A empresa tem que estar nas redes sociais. É uma alteração do macro ambiente que fez com que as empresas alterassem alguma coisa internamente. Por exemplo, essa alteração legal que houve fez com que os bancos tivessem que criar um departamento novo, um componente novo. Claro, nem toda instituição financeira tem que ter uma própria ouvidoria. Depois a gente fala sobre isso. Mas, assim, no geral, os bancos tiveram que criar um novo departamento chamado departamento de ouvidoria. Um novo componente ali dentro. Em função de uma alteração externa. Legal. Mas, inclusive no RA do Banco do Brasil, no último RA, né, que é o 2012 ali, que saiu, né? Você tem o Banco do Brasil falando da ampliação da sua atuação em redes sociais. Né? Ele não tem como ele fugir disso. Ele sabe que está falando isso no relatório anual dele. Eu te aconselho a ler, inclusive. Ver se eu consigo ler, não, dá uma passada de olho. São 200 e poucas páginas, né? Mas é legal porque ali você vai ver a Agenda 21 do banco, né? Que fala sobre desenvolvimento sustentável. Você vai ver questões estratégicas do banco. É bacana você dar uma olhadinha assim. Mas legal. Então, estou te dando só alguns exemplos de alterações externas que fizeram com que os bancos, no caso, alterassem componentes internos dele.
né, políticas internas, formas de lidar, formas de as próprias alterações, as diversas alterações que a CLT teve, né, fizeram com que o banco tivesse que também mudar algumas coisas no trato com o próprio funcionário. Aí a lei do consumidor alterando, nascendo com o plano de ouvidoria, muda também o compromisso dele com o consumidor. A questão da tecnologia, da internet, das pessoas indo para essa, não só para o acesso à internet, mas para as redes sociais, fez com que a empresa enxergasse isso, a necessidade de estar na rede social, a necessidade de estar numa empresa, estar na internet, né? Inclusive a gente, no estúdio que eu tenho, a gente trabalha com empresas de grande, médio e agora, algum tempo, com as de pequeno porte, pequeno mesmo, assim. Então, assim, eu atendo, por exemplo, empresa que tem faturamento de 2 bilhões por ano. Claro, eles não faturam isso comigo, né? Eu pego um pedacinho, 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 mas são empresas muito grandes que eu atendo. Eu também atendo empresas médias, que faturam ali seus 4, 5, 10 milhões por ano. Eu atendo empresas pequenas, eu atendo personal liberal, personal trainer, eu tenho um eletricista que é cliente meu, que precisa ter site, eu faço um site baratíssimo pro cara, que ele comunica com rede social, com tudo. Então, eu fiz um projeto já para atender essa necessidade desse público liberal. Agora vem inclusive a lei do microempreendedor individual, pensando que, poxa, a gente tem que atender essas pessoas. As pessoas precisam de uma boa logo, de um bom folder, de um bom site, de bom posicionamento no buscador, no Google, precisam estar nas redes sociais. Então aí nasceu um projeto que a gente está fazendo e está dando muito certo. Né? Claro que ele é do tamanho dessas pessoas, o custo é menor e tal, né? Tenta otimizar ao máximo. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu já estou falando de alterações externas que fizeram inclusive com que eu, na minha empresa, alterasse minha visão. Né? Se você fosse falar comigo em 2003, 2004, você dizer, cara, vamos fazer um site aí por, sei lá, milão, 1.200, eu te falar, cara, eu não sou uma prostituta, cara, não vou fazer por esse preço. Mudou a visão. Hoje eu já enxergo diferente. Cara, não, vamos fazer a R$ 300 um site se o cara for um liberal. 3 vezes de R$ 100, não interessa quanto. Vamos colocar esse cara na web. Vamos trabalhar com volume, vamos botar muita gente na web. Porque esse cara vai crescer. E com o tempo a gente foi acompanhando muita gente que começou pequeno, na garagem de casa. E hoje a casa foi toda usada para o negócio. Ele comprou uma outra casa, quer dizer, né, a iniciativa privada está dando muito certo em muitos setores. E aí veio essa mudança, inclusive no pensamento na minha empresa, meu, por exemplo, sabe? E isso acontece com qualquer empresa. Estou te falando que eu trabalho com prestação de serviço. Né? Eu sou consultor de marketing, eu tenho uma empresa que trabalha com comunicação, com website, com logo, com impresso e tal, com fotos. Então, eu sou um prestador de serviço. Estou te falando de alterações no ambiente externo que fizeram com que eu mudasse meu pensamento interno e acrescentasse algumas coisas, inclusive nele, assim como aconteceu com os bancos. No caso da ouvidoria, no caso da internet, em diversos, no caso natural, por exemplo. A gente tem aquele caso lá né, que até tem aquele movimento gota d'água lá, né? Daquela reserva, daquela hidroelétrica que eles querem fazer e tal, lá no Pará. Né, que até vou ver se eu coloco um vídeo aqui que os caras falam, um cara muito legal que eu gosto muito na web, aí esclarece o negócio e você vê que o interesse dessa hidrelétrica é puramente político, quer dizer, eles estão forçando, ignorando tudo, vão destruir um pedaço importantíssimo da Amazônia para isso, e não é nem por destruir a Amazônia, você dizer, você é um ecologicamente correto, não é essa bobagem. Eu concordo muito com esse biólogo que fala nesse vídeo que eu vou colocar aqui, que o problema não é destruir a Amazônia, porque naturalmente algumas coisas somem, se destrói, o problema é a perda de informação. Né? Extinção, quando você extingue uma espécie é para sempre, acabou a informação. E nós mesmos não exploramos a Amazônia o suficiente. E um projeto, é um elefante branco. Não vai trazer benefício o suficiente para as pessoas, vai desabrigar um monte vai desabrigar uma tribo indígena, vai fazer com que vá muita gente morar na floresta, gente morando em floresta acaba derrubando a floresta, óbvio, né? Floresta não é para ter gente, né? Concordo também com o que o biólogo falou. Mas enfim, é um outro assunto. Né, que aí até houve uma mobilização nacional um pouco em relação a isso, mas não mudou nada, porque o governo de fato está cagando para todo mundo. Né, a Organização dos Estados Americanos se manifestou também, né, pedindo um estudo melhor do caso, o governo ignorou. Né, aí tem umas centenas de pessoas se mobilizando, fizeram um estudo lá. Eu vou botar o vídeo para você ver com calma, que não é o nosso tema aí, o tema é a aula, né? Mas o que chega assim, são questões naturais que fazem com que as empresas comecem a pensar também
as empresas precisam ter a imagem de desenvolvimento sustentável, quer dizer, eu me preocupo com a sociedade, eu me preocupo com o meio ambiente, eu me preocupo com a sociedade como um todo, né? O Banco do Brasil mesmo fala no código de ética dele que ele se preocupa em devolver um pouco à sociedade do que ele adquire dela, né? Por isso ele apoia projetos sociais e tudo mais, enfim. Então, esse gráfico aqui é bacana para a gente entender o todo, o macro do pensamento, né? Alterações no ambiente externo que não são controláveis, eu não controlo, né? Que acabam alterando o meu ambiente interno. E aí tem alguns conceitos que eu acabo deixando aqui para as pessoas também, sobre marketing em empresa de serviço, né? Conjunto de atividades com o objetivo a análise do planejamento, a implementação e o controle de programas destinados a obter e servir a demanda por produtos e serviços de forma adequada, atendendo desejos e necessidades dos consumidores e usuários com satisfação, qualidade e lucratividade. Olha a palavra satisfação ali, que é o tema do edital. É só um conceitinho esse, entendeu? Entre vários. Né? E aí fala um pouquinho sobre a composição do marketing aqui em empresa de serviço, né? Pesquisa, ajustamento de produto, né? Você pesquisa o mercado para ver o que ele está querendo. Você também trabalha isso com benchmark, que é pesquisar a concorrência, para ver o que eles estão fazendo, que está dando certo ou dando errado. Ajusta serviços, produtos, né? Ajusta preço, ajusta os 4 P's lá. Comunica isso, né? No intuito de motivar o mercado para compra mesmo. E aí eu coloco um pouquinho assim de o mercado é composto por grupos de indivíduos, né? De grupos por indivíduos ou grupos de intenção. Necessidade e renda para comprar produtos e serviços. Mas o que isso quer dizer? É legal a gente evoluir um pouquinho aqui, quer ver? O mercado é composto de indivíduos ou grupos de intenção. Necessidade e renda para comprar ou usar bens e serviços. Aí vai um conceito que é importante a gente lembrar, que pode aparecer e apareceu na última prova, que é o conceito de heterogêneo e homogêneo. Né? Serviço tem algumas características, e é ponto do teu edital, e a gente precisa lembrar dele. O serviço, acima de tudo, um serviço ele é intangível, ou seja, eu não consigo tocar no serviço. Eu não consigo tocar. Essa aula. Você vai dizer, mas você gravou, poderia me dar um DVD. Poderia dar um DVD, mas a aula em si é intangível. Estou falando com você aqui, assim como, sei lá, o serviço de um dentista, o serviço de um massagista. Né? Então, o serviço é intangível. Legal. Mas dizer que ele é intangível também significa dizer que eu não consigo estocar ele. Né? Por exemplo, o caso, vai dizer, mas está gravando a aula, ela fica estocada, beleza. Mas ela vai ser bem perecível. Daqui a pouco acaba o concurso, para o outro concurso, eu vou assistir, já não vale, pode mudar de tal, entendeu? Mas mais do que isso, quer dizer, aquela brincadeira assim de, vou fazer uma profilaxia, uma limpeza nos dentes. Faço uma vez, não preciso fazer mais. Não. Poxa, então ele tem uma validade. O dentista, falando de dentista ainda. Eu vou no dentista, marquei uma hora. Se eu não for nesse dentista nessa hora, ele não pode estocar essa hora para depois me atender. Se eu não for, acabei com o cabelo do cara. Ele vai ficar lá me esperando, olhando para a parede, e vai passar uma hora sem receber. Né? Então eu não consigo estocar. Mas mais do que intangível, ele é inseparável. Eu não separo ele da fonte que produz. Eu não separo o serviço dentário do dentista, eu não separo a aula do professor. Isso quer dizer que serviço eu dependo dos funcionários, das pessoas que executam ele. Né? Não é uma coisa pronta, sei lá, um produto pronto que eu pego ali, distribuo, sei lá, um celular, alguma coisa. Eu preciso do profissional executando o serviço. Seja do cozinheiro para fazer a comida, seja do guarda para prestar segurança, do professor para dar aula, do dentista, enfim, do massagista para fazer a massagem e assim por diante. Então, ele é inseparável. Eu não consigo separar da fonte que produz ele. E ele é variável. E aí que vem. Ele é variável porque assim, eu consigo personalizar o meu serviço. Por exemplo, estou dando uma aula pela web. E aí estou aqui no meu salão de festas e tal, estou com uma camisa, estou em casa, estou tranquilo, estou falando com você. Né? Posso acabar falando até algum palavrão, porque eu estou muito tranquilo aqui, conversando com você. Se eu estiver dando essa aula numa sala de aula, já vai ser uma outra dinâmica. Eu já vou estar em pé, eu vou estar com um quadro, eu vou estar com corretor de slides, eu vou estar com
com provavelmente camisa de sapato, porque eu estou trabalho assim o dia todo, quer dizer, então, né, eu vou estar olhando pessoas ali na minha frente, né, o aluno ele é meio que o combustível do professor, por isso que eu quero gravar uns vídeos, mas assim, eu aposto muito nas aulas ao vivo, assim, online, né, porque o aluno realmente ele é o combustível do professor, né, você ter ali a interação das pessoas é primordial para a aula, eu acho, na minha opinião, né, então, o serviço ele é variável. Eu mudo uma coisa, eu consigo atender outro grupo de pessoas interessadas, por exemplo, né? Vamos imaginar que assim, vamos falar um pouquinho de comida, né? Você pode pedir um cachorro quente e dizer pro cara, me dá com 2 salsichas, né? A Vina aqui no Paraná, é Vina, salsicha, né? Pode pedir com uma, pode pedir com pão normal, pode pedir com pão integral, você pode pedir, sei lá, com molho, sem molho, né? O mesmo produto, eu altero alguma coisa, eu atendo um outro grupo de pessoas, outro perfil de consumidor. Isso significa dizer o quê? Quando eu tenho um grupo de consumidores, eu tenho um grupo de consumidores que são, em princípio, têm necessidades diferentes, heterogêneas ali, né? Beleza. A ideia é que com o serviço eu consigo alterar algumas coisas nele para atender a necessidade específica de várias pessoas. Aí, sobre o banco, o serviço bancário, eu até costumo brincar que, até na revisão eu brinquei assim, eu pego o mesmo produto que é o dinheiro e eu consigo atender com esse mesmo dinheiro o aposentado, eu consigo atender o universitário, eu consigo atender o recém-casado, eu consigo atender o meninão que quer comprar um carro, eu consigo atender o cara que quer pagar o estudo no exterior, ou uma pós-graduação, ou um mestrado, eu consigo atender o cara que quer montar um negócio. Olha como são pessoas com interesses diferentes. E o produto vai ser o mesmo. Dinheiro, o que eu vou variar? A comunicação, o preço dele, em função do risco, tudo mais, né? Da mesma forma, a comida, eu altero. Da mesma forma, sei lá, um cabelo, por exemplo, né? Vai personalizar, você pode raspar, deixar crescer, né? Até brinco, você pode chegar no cabeleireiro e falar, ai moço, corta na frente, pica atrás, não sei. Quer dizer, você pode personalizar o teu serviço, né? Isso significa dizer que ele é variável. Então ele é intangível, ele é inseparável e ele é variável o serviço. E essas 3 características do serviço, claro que elas vão estar presentes no pensamento do marketing de serviços. Óbvio, né? Quando eu for pensar em marketing de serviços, eu estou pensando nessas 3 características do serviço. Né? Então isso é importante porque são as características do mercado de serviços, né? A ideia é que eu consigo, o serviço como ele é variável, eu consigo atender diversos públicos. Beleza. Então eu te falei que o serviço é intangível, né? Eu não consigo tocar nele, né? Ele é uma promessa. É isso que significa dizer que ele é intangível. Você tem que entender que assim, o serviço é uma promessa. Ele não está numa estante para você pegar ele. Ele é uma promessa, né? Ele é um conglomerado de promessas. Então você vai lá num servidor, num prestador qualquer de serviços, vai num arquiteto. O que ele vai fazer? Ele vai se esforçar para materializar aquela promessa. Né? Você vai dizer como é que você quer a arquitetura do negócio, ele vai fazer uma maquete, ele vai te mostrar a maquete, né? Ele vai te mostrar um folder do portfólio, tudo que ele já fez na vida dele, e vai te mostrar o que você quer, como é que vai ser, os materiais, tudo mais, mas o fato é que assim, não existe. Você está comprando uma promessa, né? Então, como você está comprando uma promessa, o serviço é intangível, ele não existe, qual que é o esforço que o marketing de serviço faz para vender o serviço? O esforço é tornar essa promessa tangível. Esse é o esforço. Eu tenho que tornar tangível essa promessa. Na hora de vender, de te oferecer. Quanto mais tangível eu conseguir tornar, melhor para você, para eu captar o meu consumidor. Então, essa é uma outra coisa bacana da gente falar sobre marketing de serviço também. Né? Essa necessidade, essa necessidade que eu tenho de tornar essa minha promessa o mais tangível possível. Aí serviço, classificação de serviço. Serviço a gente pode classificar como serviço de consumo ou serviço industrial. Serviço de consumo a gente tem aquele serviço de conveniência, né? Por exemplo, lá táxi, ônibus, né? Você pode pegar um, pode pegar outro, diferencia o que? O preço por causa da exclusividade, da velocidade, sei lá.
Então chama serviço de conveniência. Né? Serviço de compra comparada, que é aí, sei lá, dentista, advogado, pode comparar um com o outro. Né? Os serviços não procurados, que são aqueles serviços como, por exemplo, sei lá, funeral, né? Ah, então, por exemplo, quer ver um negócio de tornar tangível a promessa? Você vai vender um banco, vai vender lá um seguro de vida, né? Como é que ele vai vender esse negócio? Ele vai fazer uma comunicação toda mostrando uma família feliz, óbvio, feliz por estar segura, né? Um pai de família que está feliz porque ele sabe que os seus entes estão seguros. Não vai fazer uma coisa, todo mundo chorando, desesperado. Ah, o fulano morreu. Ah, eu deixou seguro, coisa boa. Não, eu vou trabalhar em cima, eu vou encontrar qual é o foco da minha comunicação, qual é a necessidade que eu tenho que suprir. No caso do auxílio funeral, por exemplo, é segurança, né? Tem até aquela brincadeira quando eu dou aula de sistema financeiro bancário, eu brinco que quando o cliente senta na tua mesa para te pedir empréstimo, vocês vão ver isso no banco, quem não trabalha. É um inferno, porque assim, é sempre uma tragédia. E é legal, porque assim, quando o cara senta para você para pedir dinheiro no banco e começa a contar uma tragédia, eu lembro que assim, quando eu trabalhava em banco, eu rezava para que tivesse uma morte. Tomara que tenha morte, tomara que tenha morte. Porque se tiver uma morte, o empréstimo tá vendido, o cara tá ali pedindo pra você. Se tiver uma morte, você ainda vende um seguro de vida, alguma coisa assim pro cara. Entendeu? Nem sempre é verdade a história que o cara conta, a história é triste, né? Mas eles vêm contando uma história triste pra pedir dinheiro, sempre público, normal, né? Como se isso fosse mudar a vida da pessoa que tá ali. A pessoa que tá ali no banco, isso é legal pra gente ter bem claro. O cara que tá no banco, ele quer vender o empréstimo, ele tá desesperado pra vender o empréstimo. Você contar a história triste pro cara, ele quer te vender. Não vai mudar você contar a história triste, não vai aumentar o teu limite, entendeu? O limite vai ser o mesmo. Não tem o que ele possa fazer pra aumentar o teu limite Aí, quanto você vai querer tirar, fulano? Todo mundo fala assim, quanto que eu posso pegar? Tá louco? Como assim, quanto que eu posso? Quanto você quer, caramba, né? Não, quanto que eu posso. Então, é sempre a mesma história, é normal, é sempre, sempre, sempre assim. Então, mas enfim, no sistema financeiro a gente fala um pouquinho mais sobre isso quando eu falar disso na outra aula, sobre o sistema financeiro. Mas o fato é que assim, então a gente tem as características sobre o serviço, né? Esses tipos de serviço que são os de consumo, que se dividem entre conveniência, compra comparada e serviços não procurados. E os serviços industriais, que aí tem lá tudo, né? Projetos, instalação, segurança, montagem, limpeza, que são coisas que são compradas. Aí tem um gráfico muito legal, que é esse aqui, ó. Que tá horrível ele, eu tenho que refazer ele. Mas é isso aqui, ó. O pensamento do marketing, ele sempre tem isso aqui em mente, quer dizer, sempre penso em quem está comprando o meu produto, né? Aonde está esse cara, qual é o perfil dele, o estilo de vida dele, a personalidade dele. O que esse cara está comprando? Muitas vezes ele compra recurso, ele compra embalagem, ele compra serviço agregado, ele compra preço, ele compra entrega. Lembra que na aula de cultura eu te dei um exemplo de eu pensar em montar uma carrocinha de cachorro quente em frente à PUC e eu acreditasse que o cara quer preço. Então eu vou fazer uma coisa barata pro cara levar, não é a qualidade que ele quer. Às vezes o cara quer preço, às vezes o cara quer entrega, por exemplo, sabe? E o porquê que esse cara está comprando. São as três perguntas que a gente faz. O que ele compra, quem está comprando e por que raios esse cara está comprando. E aí que vem, hoje em dia, a gente tem muitos produtos normal, né? Muitos serviços dependem de produtos. Você vai ter um salão de beleza que você vai ir, né? Sei lá, meninas ou meninos assistindo também, que vão no cabeleireiro, sei lá, eu dá pra ver que eu não vou mesmo, né? Não vou. Mas se você vai ver que assim, às vezes tem um salão que é mais caro do que o outro, porque ele usa produtos melhores, né? Importados, isso e aquilo. Então é o produto agregando valor ao serviço do cara, por exemplo. Aí tem alguns que vão dizer assim, olha, eu não trabalho com produto de terceira linha. Beleza, entendeu? Ele está agregando valor ao serviço dele através do produto. E ao contrário também existe. Né? Vou vender um carro e vou agregar serviço com ele. Você compra esse carro, você vai ter manutenção de graça, você vai ter não sei o quê. Então vai ter já um seguro pago por um ano. Né? Então você pode agregar serviços à venda de produtos e agregar produtos à venda de serviços. Né? Que isso acaba valorizando, diferenciando o teu mercado. Então essa é uma característica interessante de a gente lembrar também. Em relação a marketing de serviços. Ficou grande o vídeo já, hein? Eu vou dar uma corrida, falar rapidinho sobre satisfação, valor e retenção de clientes.
e depois eu vejo se eu gravo um outro vídeo para falar só sobre satisfação, valor e retenção, porque aqui, ó, desse teu tema aqui, ó, na última prova caiu marketing de serviço, uma questão, caiu uma questão sobre satisfação de clientes, valor e retenção. A banca adora satisfação, valor e retenção. Por isso eu vou só pincelar aqui e depois falar um pouquinho mais. Como lidar com concorrência caiu uma questão também, na última prova. Então é legal você ter isso aqui ter isso aqui em mente, né? Beleza. Então vamos lá. Satisfação, valor e retenção de cliente. Eu vou falar o seguinte para você, ó, porque se eu me alongar aqui, vai chegar em 1 hora fácil esse vídeo. Eu quero te lembrar que assim, cada aula minha tem 1 hora e meia. Estou fazendo esforço para gravar vídeos de meia hora. Porque eu sei que você não assiste mais de meia hora. Eu vejo meu gráfico no YouTube ali, a média sempre é mais baixa, né? Então assim, só para pincelar, para não anunciar no início do vídeo, para não dizer que não falei, né? Valor, retenção e satisfação de clientes. Lembra do seguinte, ó. Cliente satisfeito é um cliente que ele teve as expectativas dele atendidas. Só isso. Ele teve as expectativas atendidas. Cliente altamente satisfeito teve as expectativas superadas. A empresa que consegue ter um número, consegue ter um bom percentual de clientes altamente satisfeitos, a gente chama de empresas de alto desempenho, né? E por que eu quero deixar o meu cliente altamente satisfeito? Porque um cliente altamente satisfeito tem envolvimento emocional. Não é racional, é emocional. Então ele não troca, ele não muda o hábito de consumo dele. Até eu brinco em sala de aula que assim, pra você lembrar do seu queridão lá, da sua queridona, né? Eu brinco pra você assim, deixa o seu queridão ou sua queridona altamente satisfeito. Porque ele tem envolvimento emocional. Se você deixar ele só satisfeito, ele começa a pensar. E se ele pensar, opa, aí ele pode ir para concorrência. Mas se ele pensar, mas aqui é assim, ali, assado. Então a ideia da alta satisfação é manter o cliente emocionalmente envolvido para que ele seja fiel. Ser fiel significa ter sempre o mesmo hábito de consumo. No caso do queridão e da queridona, ele sempre ciscar no mesmo terreiro. Essa é a ideia. Não deixar ele para concorrência. Sobre valor, a banca às vezes vem com um papinho mole, falando sobre valor para o cliente, sabe? Valor para o cliente é a diferença entre a sensação dele de prazer e garantia. Umas bobagens assim, sabe? Então você pensa no seguinte, ó. Tem outros exemplos, talvez na aula ao vivo a gente trabalhe melhor eles. Pensa no seguinte, ó. Eu não te falei que quando eu tenho um grupo de consumidores, eles têm necessidades diferentes, um grupo heterogêneo, necessidades diferentes. E eu tenho um esforço para tentar pegar esse grupo gigante, pegar fatiazinhas dele, que eu chamo de grupo homogêneo. Por quê? Porque é uma fatiazinha dele que tem interesse em comum. Então, quando eu tenho um grupo grande de clientes heterogêneos, com necessidades diferentes, eu tento separar ele em vários grupinhos homogêneos. E aí eu pego um produto meu e mudo alguma coisa para atender cada um desses grupinhos. Esse aqui é o Big Mac, esse aqui é o número 1, o número 2, tudo é sanduíche porcaria. Não vale nada, é um lixo. Mas eu mudo uma coisa, mudo o outro, faço de peixe, faço de frango, molho de mostarda, molho do diabo e tal. E aí eu atendo todo mundo. Viva aí! Agora até, falando de McDonald's, tem até a salada do Mac com o frango lá que eles fazem para atender o cara que não quer comer lixo, por exemplo, né? Então, desculpe se você gosta do McDonald's, porque o fato é que é lixo mesmo, ponto, entendeu? Não tô dizendo que é ruim, tô falando que é lixo, né? A gente vai entrar nesse assunto, né? Mas é verdade. Desculpe se você ficou bravo. Bom, então, voltando aqui. Então, valor para o cliente, pensa no seguinte, quando a banca te faz algum conceito, o que é um conceito? É uma coisa que assim, não tem meio termo, entendeu? O conceito ele é. Então, eu posso dizer que o valor para o cliente, a diferença é a sensação dele de segurança pela garantia e a relação entre a satisfação com a qualidade do produto e a segurança e a garantia. Pode ser para um grupo de clientes, pode não ser para o outro. Para o outro pode não ser garantia. Por exemplo, por que vende iPhone a rodo no Brasil? E não vende tanto no exterior? Porque no Brasil o iPhone é status.
Não é que não vende no exterior, vai ver o preço no exterior de um iPhone, é lixo, é barato, né? Todo mundo tem, né? Mas os caras preferem outros telefones no exterior. Aqui o iPhone virou um símbolo de status. Então tem uma galera que quer o status, entendeu? Não tô falando que você tem um iPhone e você quer o status, sabe? Vamos conversar na boa, sabe? Assim, mas o fato é, né? A galera do iPhone tem aqui no Brasil, compra o status. Então para ele qualidade é o quê? Qualidade para ele também é a sensação de status, né? Ah, então pensa no seguinte, quando você pensar em valor para o cliente, pensa que assim, valor para o cliente não tem meio termo. É a sensação dele. Valor entregue ao cliente é a diferença para ele entre o valor total e o custo total. É só isso. É a satisfação dele. A diferença é a relação que ele faz na cabeça dele entre o que ele pagou de fato, botou moeda e o que ele levou. Isso é valor para o cliente. Você deve ter visto alguma situação que você falou assim: pô, fulano, você acredita que eu paguei só isso por isso? Nossa, acho que eu roubei a loja, porque olha, está assim, poxa, o valor, olha aquilo que você comprou pagando só isso. Olha que legal, né, por exemplo. Ou o contrário, nossa, eu não acredito que eu paguei tudo isso por essa porcaria, sabe? Então, isso é valor para o cliente. Porque aí para uns vai ser a segurança, né? Poxa, olha só, eu paguei só isso e comprei um carro que tem 1 ano de seguro, 5 anos de assistência, 6 anos de garantia e o diabo. Para outro cara, você sabe, cara, meu carro não tem nada de garantia de porra nenhuma. Mas, meu velho, desculpe, meu carro é um XPTO, né? O cara, pô, olhando na rua, todo mundo olha pra ele, é o que ele quer, entendeu? Por exemplo, né? Então, valor pro cliente é isso. Diferença entre a sensação que ele tem de satisfação ou decepção entre o que ele levou de fato e o que ele pagou de fato. Isso é valor pro cliente, né? Qualquer coisa fora disso é balela, é a banca querendo te enrolar, né? Então, posso falar que é custo-benefício? Posso. Se eu começar a especificar o que é esse benefício, a banca está te enganando. Ela não pode especificar. Se ela disser que o benefício é segurança, é garantia, é serviço agregado, aí não vai nessa que está errado. Porque para ser um conceito, ele tem que valer para tudo. Então é custo-benefício. A sensação que ele tem entre o que ele pagou e o que ele levou. Isso é valor para o cliente. Retenção de clientes, só porque vai dar uma hora. Assim, retenção de clientes, então. Rapidinho. Outra, de novo, aquela brincadeira com o teu queridão, com a tua queridona que tá aí com você ou em algum lugar, não sei. No caso, se você tem um queridão, uma queridona, você já teve, vai ter daqui a pouco, sei lá. É mais, se você tem um queridão ou não tem, você vai me entender, né? Ou uma queridona. A ideia de retenção de clientes é a seguinte: é mais barato você reter um cliente do que prospectar um novo. É infinitamente mais barato. Aí eu faço aquela brincadeira, né? Digo, os meus amigos em sala de aula, eu sempre digo, né? Você vai ter para querer uma nova queridona. Pensa no trabalho, né? Você vai ter que tomar banho todo dia, trocar de meia, fala umas bobagens assim, trocar de cueca todo dia e tal, né? Vai ter que fingir que você é educado, depósito do carro e tal. Eu falo, minhas amigas, você vai prospectar um novo queridão. Você vai ter que esconder esse genuzinho ruim que eu sei que você tem. Eu sempre brinco assim, sabe? Não vai chegar no cara já socando as patas nele, né? Mas, pô, fez essa barba, você estou dando aula com essa barba, seu estropício. Você vai dar aula com esse cabelo assim, põe um gel. Não pode, você vai ter que chegar no cara e dizer, eu sou toda queridinha, maravilhosa, aí, não, né? Então, assim, essa é a brincadeira. Né? Para uma empresa, ela reter o cliente, é só ela ouvir esse cara. Ela ouvir e surpreender ele de vez em quando e tal, sabe? Ela é mais barato. Agora, para ela prospectar um novo cliente, ela tem que brigar no mercado com um monte de gente. Então é mais difícil, né? Então, só para você lembrar disso, depois de um outro momento eu aprofundo um pouquinho mais. Já que eu estou em 45, vou chegar em 50 então minutos. Aí só para pincelar uma outra coisa, qualidade, que é também intrínseco nisso e às vezes já caiu questão sobre isso. Você pode, se você entra numa loja, tem uma questão sobre isso, né? Se você entra numa loja e vê um cliente sendo maltratado por um atendente, por um vendedor, você está enxergando qualidade no atendimento? Lembra aquela nossa história, eu te pergunto, você responde. Não que eu vá ouvir, mas é que faz parte do aprendizado, é bom para você isso. Entrou numa loja e você viu um vendedor, um atendente maltratando um cliente.
né? Tratando ele mal e ali se sentindo mal. Tá enxergando qualidade no atendimento? A resposta é sim. Você está enxergando qualidade. Por quê? Qualidade é um indicador. Você está enxergando qualidade, mas qualidade baixa. Mas você está enxergando qualidade. Então lembra disso. Qualidade é um indicador. Né? Tem gente que pensa, não estou enxergando qualidade porque ele está maltratando. Está enxergando baixa. Lembra de você, alguma coisa que você comprou na sua vida e você chegou em casa e falou, nossa, olha a qualidade disso aqui, ó. Nossa, isso aqui é um lixo. Qualidade? Opa, tinha qualidade. Claro que tinha, mas era baixa. Era menos 20, menos 100. Era uma merda de qualidade, mas tinha, sabe? Então, qualidade é um indicador. Se vier uma pergunta perguntando, né, querendo te enganar assim, fica esperto, né? Porque muita gente cai nessa, né? Qualidade pode ser boa ou pode ser baixa. Então, povo, ó, para não deixar esse vídeo maior ainda, eu vou parar por aqui. Depois eu falo um pouquinho sobre cadeia de valor, rede de entrega de valor, atração, retenção de clientes, né? Tipo, né, estratégias lá, né? Básico, reativo, responsável, proativo, societário, né? Alguns tipos de análise de valor para o cliente. Vai ter que ser na aula ao vivo isso, né? Alguns tipos de concorrência. Depois entrar na concorrência, né? Que daí o bicho pega também. Mas a gente, por enquanto, é isso. Então, a gente vai falando na semana aí. Vamos ver se final de semana conseguimos fazer aí uma aula ao vivo, alguma coisa. E obrigado pela atenção. Galera que tá escrevendo aí pra mim, cara, tô procurando responder tudo, viu? Dentro do possível. Vou te ajudar no que eu puder. Aquele meu papo no início do vídeo só vai dizer assim, fica esperto, entendeu? Eu quero que você passe nisso, mas você tem que se dedicar muito. É só essa a ideia, sabe? E aí, é isso, gente. Obrigado pela atenção aí, mais desse vídeo. E logo postamos mais umas. Mandar um abraço pra galera aí. Pô, tem uma galera, viu o vídeo, tem uma galera aí do. Pô, uma galera de vários lugares, Rio Grande do Sul, Rio, Norte, Nordeste, né? Porra, muito legal mesmo estar interagindo com essa galera aí. E mandar um abração pra todo mundo. E vamos ver se postamos mais algumas aulas já aí antes de domingo pra gente poder ver se conseguimos fazer aquela ao vivo lá, aquele simulado. Valeu, gente. Até a próxima.